essa tarefa para falar sobre essa contribuição, eu resolvi fazer um trabalho. Não sei, mas eu tenho que desenvolver. Não adianta eu reduzir as coisas e sair uma questão que as pessoas não entendem. Então, eu fiz todo um histórico, e aí vocês vão ver que é um trabalho que ele tem início, meio e fim para tudo dentro do método de qualquer questão de teórica, ela tem que ter início, meio e fim. A contribuição assistencial ela foi implantada através da Lei 5.452. Eu gostaria que todos os dispositivos de lei que eu falar, vocês anotassem, né? E depois fosse conferir, até porque existe há um encaixe das coisas. Isso aqui é um negócio que ele é teórico. Então, é a Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. O que é isso? Foi a data em que foi editada a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, portanto, há 80 anos atrás. Nesses 80 anos, a contribuição era normal, contribuição assistencial e imposto sindical, né? Ela foi implantada no artigo 513, letra E, da Consolidação das Leis do Trabalho. E ela estabelecia que os sindicatos ele pode impor contribuições a todos aqueles que integram uma categoria profissional. O artigo 513, letra E, ele não falou do sócio ou não sócio, ele falou da categoria profissional. Aí vem a pergunta: o que é categoria profissional? Se vocês forem lá, marca esse artigo 513, letra E, implanta a contribuição assistencial. Artigo 511, parágrafo 2º da CLT, estabelece o que é categoria profissional. O que é a categoria profissional? A categoria profissional ela é o conjunto de pessoas que vive da mesma atividade, que trabalha no mesmo local, que sobrevive, que recebe os seus salários. Essa categoria profissional, ela pode ser, ela tem dentro da categoria tem os setores similares ou conexos. Como, por exemplo, dentro de uma indústria de alimentação, você tem a telefonista, você tem o motorista, então são categorias diferenciadas. Agora, dentro do serviço público, não existe a categoria diferenciada. Essa discussão a gente tem aí, estamos tendo nos tribunais, porque categoria diferenciada ela se diferencia em função de estatuto próprio, né? No serviço público, você imagine só se a gente colocar a categoria diferenciada no serviço público, nós vamos ter 50 sindicatos, sindicato de enfermeiro, sindicato de médicos, sindicato de advogados, sindicato de engenheiro, sindicato de pedreiro, sindicato de carpinteiro, sindicato de lixeiro, sindicato de tudo e quanto é tipo de gente. No entanto, a gente tem a teoria, e isso eu discuti, inclusive, com o diretor da federação lá do Nordeste, que ele acha que eu fundei o sindicato dos professores. E aqui a gente está brigando, porque o cara, antes de ser professor, ele é servidor público. É servidor público no exercício da função de professor. Então, não há categoria diferenciada. E o artigo 511, parágrafo 2º, ele define o que é categoria profissional, certo? O Ministério Público do Trabalho, né, de uma maneira restrita, interpretando
essa questão de uma maneira restritiva. Depois, lá na frente, eu vou dizer o que é a interpretação restritiva, extensiva e literal. Ele interpretando essa, através da pressão, de que todo mundo tinha que contribuir, ele começou, nessa época, aí da década de 80 e 90, eu era o advogado, procurador da Federação dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação do Estado de São Paulo, e nós começamos a promover greves muito fortes nas usinas de açúcar, nos frigoríficos, nas fábricas de doce, né, nos laticínios, nos pastifícios, né? E os sindicatos começaram a se fortalecer, porque a gente implantava a contribuição assistencial, mais a contribuição sindical e mais a mensalidade associativa, os sindicatos começaram a se fortalecer. Aí, com a implantação da Constituição de 88, em 5 de outubro de 1988, os sindicatos passaram a ter 4 fontes de custeio. 4. Ele tinha a mensalidade associativa, a contribuição sindical ou o chamado imposto sindical, a contribuição assistencial, que era decorrente da negociação coletiva, da implantação, quando julgado na justiça ou pelo tribunal, os dissídios coletivos, ou mesmo dos acordos coletivos, né? A diferença, minha gente, entre convenção ou acordo coletivo, certo? Ou o que é o dissídio coletivo, muitas vezes... Pois não. Muitas vezes o servidor público ele comete erros, os próprios dirigentes sindicais falam o dissídio coletivo. Não é dissídio coletivo. É database, é negociação de database, porque dissídio coletivo é quando há uma decisão da justiça, é a sentença normativa da justiça, e isso é dissídio coletivo. Então, os sindicatos passaram a ter quatro contribuições: mensalidade associativa, imposto sindical, contribuição assistencial, que era decorrente da negociação coletiva, né? E a contribuição confederativa, que está, marca aí, inciso 4º do artigo 8º da Constituição Federal. Só um segundinho, deixa eu pegar um óculos ali que está escuro. Aí, minha gente, o que aconteceu? Os sindicatos passaram a ser muito fortes. Os sindicatos, eles tinham colônia de férias, eles tinham sedes, subsedes, certo? E a estrutura da entidade sindical passou a ser muito forte. Isso preocupou a classe patronal, preocupou os patrões. E, nessa época, não existia sindicato de servidor público, era sindicato apenas da iniciativa privada. Mas aí, com o advento da Constituição Federal, né, em 5 de outubro de 1988, no inciso 6º do artigo 37, foi dado aos servidores públicos o direito de organizar em sindicato. É um direito, passou a ter o direito de organizar em sindicato, né? E aí iniciou, eu fui um dos pioneiros, eu posso até dizer que um dos primeiros sindicatos que se preocupa no Brasil foi com o meu trabalho, com Mococa, Casa Branca, Bragança Paulista, Atibaia, mesmo Piracicaba eu ajudei lá, certo? Então, foi feito o Sindicato de Servidores Públicos. Nesse período, entre os anos de 80 e 90, as coisas eram diferentes. Ocorre que os patrões, a classe patronal, mais o poder público, que os sindicatos começaram a se organizar dentro da iniciativa da administração pública, essa pressão começou a vir em cima do Ministério Público do Trabalho, certo? Através de um cidadão chamado Afonso Pastore, certo? Vocês podem pesquisar para vocês verem, tudo na televisão, às vezes, conforme a opinião do doutor Afonso Pastore, certo? Ou então do ex-advogado
ex-advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, certo? O senhor Almir Pazianotto. É como se eu hoje largasse vocês e fosse trabalhar aí para o Estado ou para a Prefeitura. O Almir Pazianotto largou a categoria e foi trabalhar para os patrão, foi trabalhar para a Fiesp, depois virou juiz do trabalho e foi, inclusive, ele foi presidente do TST. Mas nesse meio, certo? Veio a súmula 666, é a súmula da besta. O que dizia a súmula da besta, a 666? A contribuição assistencial ou a contribuição confederativa, ela só era devida pelos associados do sindicato. Só devida pelos associados. Em vista disso, o sindicato perdeu duas fontes de custeio, duas fontes de arrecadação. Ou seja, a contribuição assistencial e a contribuição sindical, certo? Por quê? Ela só é devida pelos associados. Ou então, antes de vir a súmula 666, o Ministério Público do Trabalho, eu lembro disso em São Paulo, lá na Procuradoria-Geral do Trabalho, ou mesmo em Campinas, já, certo? Onde o sindicato era obrigado a firmar um TAC, o termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a colocar nos editais que estava chamando a Assembleia para elaboração da pauta de reivindicação, o seguinte: fica garantido o direito de oposição à contribuição assistencial, mas não estabelecia nem prazo. Depois de um determinado tempo, começou, a partir de 10 dias ou de 15 dias após a realização da Assembleia. Isso num determinado período. Ocorre que essa pressão começou ainda a ser mais forte e os sindicatos passou a ser um perigo para a classe patronal, porque os sindicatos, com aquele poder de fogo, com a condição material boa, certo? Fazer uma greve, sempre sustentava uma greve um mês, certo? 15 dias, bancando ali os trabalhadores. E isso passou a apavorar a classe empresarial e mesmo depois os próprios políticos que não tinham noção do que era sindicato dentro do serviço público. Não tinha noção do que era. Aí, o que aconteceu? O Congresso Nacional caça a Dilma. E entrou um ex-promotor público, procurador de justiça, chamado Michel Temer. Esse cidadão, certo? No dia 11 de setembro, em julho de 2017, esse cidadão ele veio e editou a famosa Lei 13.467, reforma trabalhista, que pôs fim ao imposto sindical, à contribuição sindical, onde, numa manobra de redação da lei, ele não acabou com a contribuição sindical. Ele simplesmente colocou a contribuição sindical como opcional. Hoje a gente está discutindo aqui uma questão do direito de oposição. Mas na contribuição sindical eles inverteram. Ao invés de colocar direito de oposição, que o trabalhador ou o servidor público tinha o direito de opor, o direito de oposição, não, ele inverteu no sentido de que o trabalhador ele tem que dar a opção, ele tem que concordar, ele tem que concordar com o desconto. Ele tem que encaminhar isso por escrito, dizendo: olha,
autorizo, ele tem que autorizar. Então, é diferente de você opor ou de você autorizar. Não posso falar agora, certo? Ele não tem, ele tem que concordar. Olha, eu aceito ser descontado. O direito de oposição diz, olha, eu não aceito ser descontado. É diferente entre a oposição e a concordância. Então, a manobra, nessa lei, na lei que estabeleceu a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, fim da contribuição sindical. Então, através das súmulas 666 e súmula 40, certo? Os sindicatos perdeu a contribuição confederativa e a contribuição assistencial. E, através da reforma trabalhista, a Lei 13.467, o sindicato perdeu a contribuição sindical, o imposto sindical, e passou a existir, para a sobrevivência das entidades, apenas a mensalidade associativa. O sindicato que tinha estrutura, que tinha quadro associativo, conseguiu sobreviver, mas grande parte deles, dos sindicatos, não conseguiu sobreviver, né? E está aí capengando. Aí, agora, em 11 de setembro de 2023, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, em diante dessas discussões que vinha de súmula 40, de súmula 666, de reforma trabalhista que foi aprovada pelo Supremo, inclusive com a nossa defesa lá da inconstitucionalidade, né? Eu acredito que o Supremo ele teve assim um certo peso na consciência e resolveu levar a julgamento uma, um processo que referia-se ao tema 935, onde estabelecia que a contribuição assistencial era inconstitucional. E no julgamento desse dispositivo, desse tema, o Supremo Tribunal entendeu o seguinte, que a contribuição assistencial constante de acordo ou convenção coletiva é constitucional e obriga a todos, independentemente dele ser sócio ou não sócio. Essa decisão 935 do Supremo Tribunal Federal, ela foi editada em caráter de repercussão geral. O que é a repercussão geral? Uma decisão, nós temos as súmulas vinculantes do Supremo e as decisões de repercussão geral. A súmula vinculante é quando o Supremo, por todos os seus membros, os 11 membros do Supremo, eles decidem igualzinho, dentro do mesmo princípio. Aí você cria-se a súmula vinculante. Agora, quando há divergência, você tem a decisão por maioria e de repercussão nacional. A repercussão nacional é que ela obriga a todos. Ela obriga a todos, certo? Ela atinge a todos. Ela atinge ao sindicato de servidor público e aos sindicatos da iniciativa privada. Até porque, se a decisão é de repercussão geral, você tem que atender a todos, porque se você pegar o artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal, ele estabelece que os servidores públicos, foi dado a eles o direito de se organizar em sindicato. Então, daí, se ele se organizou em sindicato, certo? E o artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, você não pode tratar diferentemente o sindicato de servidor público e o sindicato da iniciativa privada, porque a decisão do Supremo ela é de repercussão geral. Se ela é de repercussão geral,
ela tem que ser aplicada tanto para o sindicato de servidor público quanto para o sindicato de trabalhadores da iniciativa privada. Mas aí vem o que me entristece é de ver advogados de sindicato manifestando no sentido de que mas o sindicato não pode colocar a contribuição assistencial porque o servidor público não tem acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nossa, eu fiquei assim até cego quando um presidente de sindicato colocou isso. Falei, não pode colocar, porque. Não, doutor, o meu advogado aqui estudou isso a fundo e ele disse que nós não podemos porque nós não temos acordo ou convenção coletiva de trabalho. E a decisão do Supremo diz que a contribuição assistencial constante de acordo ou convenção coletiva de trabalho é devida por todos. Se nós não temos acordo ou convenção coletiva de trabalho, nós não temos direito. Eu falei, olha, meu amigo, você vai me desculpar, mas o seu advogado ou ele está no lugar errado, certo? Ou ele está no lugar errado, ou então está lhe faltando coisa. Por que ele não liga para a gente, que a gente discute isso e mostra? Até porque é o seguinte, minha gente, o município ou a administração, porque não está proibido de firmar acordo ou convenção coletiva. Ele não está proibido e também não está obrigado. Então, existe, ele não é nem obrigado e nem impedido de firmar. O que tem nessa questão? O artigo 37 da Constituição Federal, ele estabelece ali os princípios básicos para que a administração pública tem que seguir. Qual é o primeiro princípio básico que a administração pública tem que seguir? É o princípio da legalidade. Se o prefeito assina um acordo com o sindicato, mas esse acordo não é encaminhado à Câmara, a ausência de legalidade. Então, não pode mesmo. Agora, se você negocia, você faz uma assembleia, extrai uma pauta de reivindicação, encaminha para o prefeito, discute e chega a um bom termo, celebra-se um acordo e o prefeito encaminha para a Câmara, virou lei, o princípio da legalidade está cumprido, o artigo 37 está cumprido, não há erro. Pode fazer, sim. Né? Aí vem a questão. E como implantar a contribuição? Como? Minha gente, o tema 935 ele fala constante de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que é acordo ou convenção coletiva de trabalho? O acordo e a convenção coletiva de trabalho são instrumentos normativos. Aqueles itens que vocês colocam numa pauta de reivindicação e que é negociado com o prefeito e vai para a Câmara e vira lei, aquilo ali é um ordenamento jurídico que regula a relação entre o servidor público e a administração. É um ordenamento jurídico, ele é coletivo. Agora, o ordenamento jurídico coletivo, de onde ele sai? Ele não sai da capacidade de administração do presidente, do secretário, do tesoureiro, do conselho fiscal. Ele sai de um fórum coletivo, ou seja, de um órgão coletivo. Se vocês pegarem o sindicato de vocês, o estatuto, e lá e olhar assim, dos órgãos do sindicato. Pode pegar, cada um de vocês pega lá o estatuto e olha, dos órgãos do sindicato. Qual que é o primeiro órgão do sindicato? É a Assembleia Geral. O segundo órgão do sindicato é o coletivo, ou seja, é a diretoria, o conselho fiscal e os suplentes. Certo? É o coletivo. O terceiro órgão do sindicato é a diretoria. Agora, se
se a convenção coletiva, se a contribuição assistencial constante de acordo ou convenção coletiva, ela obriga a todos, certo? O exercício, porque o Supremo Tribunal Federal, quando ele coloca lá reservado o direito de oposição, ali ele colocou esse adendo no acordo em razão do respeito à individualidade, à manifestação do direito individual. Ele falou reservado o direito de oposição. Aonde é exercido esse direito de oposição? Esse direito de oposição ele tem que ser exercitado na Assembleia Geral, porque é a Assembleia Geral que estabelece as diretrizes do instrumento normativo. O instrumento normativo é um instrumento coletivo, e a Assembleia Geral é o fórum coletivo para a instauração, certo, do instrumento coletivo. Então, não pode aquele que não quer pagar não ir na Assembleia e depois levar no sindicato uma cartinha dizendo: olha, eu não vou, eu não quero pagar. Certo? Isso não pode, até porque a diretoria não tem poderes para isentar aquele que não compareceu à Assembleia. A diretoria não tem o poder ou a soberania de contrariar o que a Assembleia decidiu. E na Assembleia, você não vai fazer Assembleia para poder dizer: olha, vocês querem ou não querem a contribuição assistencial? Não. O Supremo já decidiu. Ela já era por força de acordo do Supremo, ela já existe. O que tem que ser feito na Assembleia simplesmente é acatar a manifestação de oposição. Só que tem que a manifestação de oposição ela é individual. Ela não se estende aos demais. Certo? Ela é personalíssima. Ela é de cada um daqueles que manifestaram, apresentaram o documento na Assembleia para não descontar, não se desconta dele. Mas os demais que não apresentaram, acabou. Lá em Boituva, 132 servidores públicos foi na Assembleia, apresentou a cartinha, foi acatado. A cidade tem 2.500 servidores públicos. Você tira 132, os demais têm que pagar. Os demais não compareceram. E aí teve uns que foram lá levar a cartinha, começou a infernizar a cabeça do Dito. Aí o Dito falou: doutor, eu peguei e fiz um parecer, inclusive com o Leme, mostrando que não adianta. O momento é aquela história, a gente tem que educar o trabalhador. O trabalhador xinga o sindicato, fala mal do sindicato, mas quando chega na hora dele aparecer, para ele dar suporte, para ele deliberar, para ele decidir, ele não vai e começa a falar mal do sindicato. Então, nós precisamos agora, dessa forma, que esse trabalhador que ele venha no sindicato até para dizer não à contribuição assistencial. Se ele não compareceu na Assembleia, levar a cartinha lá não resolve nada. E outra coisa, a Assembleia não pode dar prazo. Vocês falam: vou dar. Eu vi aí dirigente da federação, certo? Dirigente dizer: olha, vamos fazer o seguinte, na Assembleia nós vamos estabelecer um prazo. Não, simplesmente a Assembleia você está estendendo. Você está estendendo os efeitos da Assembleia e estabelecendo o poder de individualidade. Você está tirando a autonomia da Assembleia. Não pode dar prazo. Você quer dizer não, o seu não vai ser respeitado. Mas o seu não vai ser respeitado se você exercitar esse direito na hora certa, no prazo certo. Porque, senão, ocorre uma coisa chamada preclusão do direito. O que é a preclusão do direito? A preclusão do direito, no latim, é o seguinte: dormiente non socorritus ius. No vulgar, nós vemos aquilo: cochilou, o cachimbo cai, marcou toca, virou bolsa. E no direito, a lei não socorre a quem dorme. Nesse sentido, minha gente, está mais do que claro que
que a contribuição assistencial ela está aí pronta para ser como instrumento de recuperação. Ô, Clóvis, eu estou numa palestra aqui, Clóvis. Ela vai ser tema, vai ser um instrumento de recuperação dos sindicatos, certo? Eu acho que é muito pouco. Eu venho discutindo com o Aires já há algum tempo, da gente, inclusive, discutir com o Neto da CSB, porque tem a súmula vinculante número 40, que ela põe fim à contribuição confederativa e que ali ela fala que as súmulas, tanto a 666 e a 40, ela coloca a limitação para o associado, certo? Que só é devido pelo associado. Só que tem que tanto a CLT quanto a própria Constituição Federal, se você pegar o inciso 4º do artigo 8º, diz o seguinte: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha de pagamento para custeio do sistema confederativo da representação sindical. O que é o sistema confederativo? Nós vivemos, o Brasil vive dentro de um sistema confederativo da organização política nossa. Nós temos o município, que é a pessoa jurídica de direito público em primeiro lugar, nós temos o Estado, que é a pessoa jurídica de direito público em segundo lugar, e nós temos a União, que é a mesma coisa, é o sistema confederativo da organização sindical. Ou seja, nós temos o sindicato, que é o sindicato, que é a entidade sindical de base. Nós temos a federação, que é o segundo grau, e nós temos a confederação, que ela está em terceiro grau. Agora, a instituição dessas contribuições, não adianta o sindicato achar que ele vai instituir, ele vai ficar com o dinheiro sozinho, só para ali. E a federação e a confederação? A Assembleia também, se pode ser colocado na Assembleia, ou simplesmente ali, no entendimento entre as entidades, que parte dessa contribuição deve ser repassada para a federação e para a confederação, de modo que esse tripé, federação, sindicato, federação e confederação, volte a ter força. Eu estou dizendo isso a você. Vai, Tiago. Pois não. Volte a ter força, porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou aí numa encruzilhada enorme. Eu trabalhava para alguns sindicatos, e acabou não acertando. Hoje a questão da federação e a confederação praticamente não tem arrecadação, e eu estão tentando me cooptar para um partido político para eu virar inclusive, quadro do partido para poder assumir cargos políticos aqui na cidade. Mas eu fico pensando, eu vejo aquele ditado que diz que o cachimbo faz a boca torta. Faz 48 anos que eu trabalho como advogado de entidades sindicais. Eu acabo de obter uma liminar agora, lá em Paulínia, suspendendo uma assembleia de uma cooperativa habitacional, que ninguém imaginava que eu conseguisse isso. Eu estou recebendo telefonema aqui a todo momento, justamente por isso. Mas é o tipo de coisa. Eu quero permanecer, eu quero continuar nesse meu mundo, certo? Ocorre que, certo? Eu tenho que sobreviver, né? E numa dessa, para que haja essa sobrevivência, os sindicatos precisam entender que essa arrecadação tem que ser partilhada com federação e com